Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal Orquidária Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido como Maloca, e hoje o vídeo vai para a playlist Papo de Orquidófilo. Você já ouviu falar na Cattleya Bruno Bruno? Na Cattleya Irmã Dulce? Cattleya Fátima Barani? Esses são alguns híbridos famosos que muitas pessoas procuram. Essas Cattleyas são criação do Sérgio Barani, orquidófilo de Guararema, que há quase 60 anos está na orquidofilia e tem mais de 300 híbridos registrados na RHS. Neste vídeo eu converso com o Sérgio sobre a sua vida com as orquídeas, seu trabalho de desenvolvimento com híbridos e alguns casos e histórias. A playlist Papo de Orquidófilo também pode ser ouvida como podcast. E se você gostar, ao final do vídeo e ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione a notificação para receber avisos de novos vídeos. Mas bora lá ver a entrevista com o Sérgio? Vamos nós! Bom dia, Sérgio! Bom dia! É um prazer estar aqui e ser recebido por você para a gente gravar essa sua vida, entre aspas. O prazer é nosso. E sair um pouco do universo das Cattleyas, orquidiana e tal, que eu tenho um pouco mais de familiaridade, e conversar com alguém que produz outros tipos de plantas. É repolho. É repolho. Repolho. O pessoal diz que híbrido é repolho. Não é bem assim. Um pouco de dendróbio. Vamos lá. Vamos lá. Como é que começou? Como é que nasceu aonde? Conta um pouco da sua história de vida. Bom, eu sou do ABC. Quando, vamos dizer, criança, estava em Santo André e tinha como vizinho um sócio da antiga Sociedade de Orquídeas e Canários do ABC, que era presidida por senhor Martinelli. Esse meu vizinho, por amizade, viu que eu gostava de plantas, e eu sempre gostei de plantas, me presenteou lá com 50 traseiros brotados, já da coleção dele, de cara. Ele mais uma outra pessoa que era um ex-sócio de Jundiaí, tinha uma chácara, uma fazenda, e tinha levado a coleção para lá. Também me deu alguns exemplares. Então eu comecei com o pé direito. Comecei com mudas e plantas boas. Começou com o pé direito e com a mão cheia, né? Plantas boas. Eu conheci plantas boas logo aos 9 anos e aos 11 tinha carteirinha dessa sociedade, já era mascote. Aos 11 anos você já era mascote, já tinha carteirinha da Sossa? Não era a Sossa. Depois se tornou a Sossa? Se tornou a Sossa, Legal. Mas cara, você recebeu as plantas, começou a participar já com 9 anos? Na realidade eu curtia, mas não expunha nada, ia porque gostava das plantas nas reuniões, era na casa do senhor Martinelli e era muito bonito. Esse casal que me levava às reuniões não tinha filhos, de uma certa forma também tinham quase que me adotado lá como criança, então começou dessa forma. Mas na juventude, quando... E peraí lá, você morava em casa, como é que foi o seu primeiro orquidário, vamos dizer assim? Um portão, uma treliça de madeira na horizontal com as orquídeas penduradas embaixo. Em grande estilo, Mais ou menos que tamanho? Devia ter um 2x3, cabia umas 50 plantinhas. E para casa do vizinho sequer tinha abertura para passar de um terreno para o outro, eram outros tempos. Eu estou com 70 anos, vamos dizer que já tem uns 60 e lá vai fumaça de história de orquídeas. Tem um pouquinho de história aí. Mas legal, e aí você foi aprendendo, aí Martinelli, quais outros orquidófilos da época? Já não devem ser tão conhecidos assim, porque na época já tinham idade, mas Geraldo, Pinga, Paco, esse meu vizinho, eles já eram pessoas que eram da diretoria dessa... E me acompanharam depois quando eu voltei, porque quando começou a idade dos bailinhos, 14 e 15 anos, eu vendi minhas orquídeas para meu pai. Gente, só traduzindo, na nossa época era bailinho, agora é balada. Agora é balada, chamava bailinho. Mas vamos lá, aí eu vendi as orquídeas e caí em outro mundo.
Mas começando a Você namorar... vendeu tudo que você tinha ganho, que você tinha conseguido? Meu pai gostava das plantas, não quis que eu me desfizesse. Aí você vendeu pro teu pai? Vendi pro meu pai. Negócio de filho e papai é complicado. De filho para pai, foi ao contrário, né? Às vezes os filhos continuam o negócio dos pais, o meu não deixou que eu me desfizesse das plantas. Então tinha lá um corredor todo treliçado, já tinha lá, sei lá, umas 100, 200 plantas, ficou com meu pai até a morte dele. Ele sempre teve orquidário também. Tá. Então... Ele começou ao mesmo tempo que você? Não, ele começou nessa idade aí, já eu com 15 anos já tinha lá os meus 5, 6 de então você que influenciou seu pai? Sim, foi o contrário. Mas ele gostou, ficou com as plantas até os últimos dias dele. E aí, recomprou? Ou pegou de herança? Então, nem isso nem outra. Eu comecei a namorar a dona Fátima e enrolei até o casamento bons 6 anos de namoro. Durante esses 6 anos, digamos assim, foi construído um orquidário numa laje de uma edícula na casa dela, que já tinha 200 ou 300 plantas ganhas por ela. Aliás, foi o meu primeiro presente para começar um namoro, foram orquídeas. Começou bem. Começou. Ela foi contaminada logo de cara. Mas legal. E tua formação? Sou engenheiro civil de formação. Exerci muito pouco, porque assim que eu, digamos, estava formado como engenheiro civil, eu lecionava. Naquela época, 14 anos era uma boa idade para começar a trabalhar, não tinha nada de exploração não. E eu comecei com 14 anos, numa firma que me formou desenhista, projetista. Quando estava com a Fátima, eu já lecionava desenho técnico no Senai. Fiquei 12 anos desenhando lá. Então já tinha aí meus 20 e tantos anos, 26, quando nos casamos. Então já tinha orquídeas e tudo mais. O começo foi esse. A formação ficou só para apurrinhar o pessoal que vende estufa mesmo. É bem legal porque o teu caso é um pouco diferente. Que eu geralmente pergunto para as pessoas sobre formação, ela fala sobre formação, e aí a gente fala sobre como começou com as orquídeas. Na verdade, o teu é bem ao contrário. Você começou com as orquídeas e depois pode fazer outras coisas. Eu acho que eu não sei, eu já tive contato com orquídea talvez no pré-natal da minha mãe, alguma coisa assim. Mas tá, depois disso você acabou entrando de vez, aliás, não só você como a Fátima, né? Entraram de vez nas orquídeas? Não, nós de casado, óbvio, a estufa ficou pronta antes da casa, né? Fomos morar na edícula, que a construção principal era o orquidário, no final das contas. Então, isso aí foi durante muito tempo, nós, como sócios da SOSA, então, né, que também a fundação da SOSA eu participei e tudo mais, ainda com Martinelli e tudo mais, da SOSA, mas a gente era orquidófilo, até que por volta de 85, 84, 85 eu já vim para Guararema, porque a coleção do senhor Heitor Gleden só foi comprada. A do Heitor Gleden? Uma coleçãozinha. Veio para Guararema e eu fui convidado para vir cuidar da coleção e tocar a empresa, né? Então, já em 85 eu já estava guararemense. E fiquei 12 anos na empresa chamada Orquidácia, daqui, e só depois então que montei a Nobile, que por curiosidade o nome Nobile é que ao pegar a parte que me cabia da empresa, eu fiquei com os dendróbios. Tá, só recapitulando, então você, na verdade, você veio para cá, tinha uma sociedade, aí vocês desmancharam a sociedade, nisso daí você ficou com os dendróbios. Por isso, como as catleias ficaram lá, eu já fazia hibridação lá, graças às matrizes que eu tinha, juntada com as matrizes que vieram do Heitor, mais as matrizes já que havia na empresa,
E mais o patrocínio, que eu não posso esquecer, do Sr. Rolf Altenburg, que me deixou escolher 100 plantas a preço comercial das orquídeas dele. Cara, nós acabamos antecipando um pouco, que eu ia entrar nessa parte, que é muito legal, mas vamos continuar um pouquinho com a história de orquidária. Aí você começou a montar o seu orquidário comercial com dendróbio. Com dendróbio. E começou a fazer cruzamentos de dendróbio, e você está numa região perto de Mogi, onde tem várias pessoas. Como é que foi esse seu relacionamento com o pessoal aqui com relação ao dendróbio e o restante? Então deixa eu só reformular aí. Tá. Eu não fiz hibridação de dendróbio Não? no começo, não. No começo, o senhor Nagassi, Sebastião Nagassi, que é quem introduziu o dendróbio aqui no Brasil, vindo do Japão, começou com uma linhagem de dendróbio e criou um grupo aqui em Mogi das Cruzes, no Itapetí, que eram produtores de frutas e queriam alguma coisa para o segundo semestre, principalmente caqui, que é aqui da região. Ele propôs o dendróbio. O pessoal tinha o preconceito do tal do homem com flor, passou para as esposas. Mas o dendróbio começou a dar mais dinheiro do que a fruta. Então eles tomaram o negócio das esposas e passaram a investir em dendróbio. E eles queriam alguma coisa para complementar o ano com flores. Eu fui convidado, já hibridava na empresa, fiz muitos híbridos já na empresa Orquidácea, e fui convidado a fazer os híbridos para esse grupo. Então, a partir daí, eu comecei a fornecer de 150, 180 mil mudas de Cattleya ano para essa região. Até hoje, eles têm as orquídeas com nome Nobile, cultivam minhas orquídeas e tudo mais, meus híbridos. Cara, agora vamos entrar lá na parte de hibridação. Você tem ideia de quantos híbridos você já registrou? Preciso, não sei, mais de 350 ou 360 híbridos registrados. Registrar no RHS? É isso. Cara. Daria para comprar um carrinho zero, o que eu gastei com o registro. O que você gastou no registro? Sim. Tá, mas vale a pena que você pelo menos tem uma história, você está registrado na história. Eu sempre fui da opinião que híbridos são filhos e o registro merece ser feito, quer ele tenha sido um sucesso ou não, porque alguém pode ter uma planta de sucesso que não tenha aberto aí na sua casa, e esse alguém vai precisar para continuar a fazer a hibridação. Então sempre registrei meus cruzamentos, né? Os de sucesso e os de nem tanto. Tá. Vamos lá, qual o primeiro híbrido que você fez? Ou o primeiro cruzamento que você fez? Nossa, na realidade foi na empresa lá, e deve ter nome de parentes, mãe, pai, alguns da família também de lá. Tinham nomes de pessoas ou orquidáceas. Nossa, faz tanto tempo, tem tanto cruzamento que você não lembra o primeiro. Então, no começo eu tinha poucos cruzamentos e muitos neurônios. Depois, agora a coisa inverteu. Os neurônios estão escassos, os cruzamentos são muitos. Tanto quanto o cabelo. Também. Um pouco de bullying. Eu não sei se um foi consequência maloca sendo maloca, um pouco de bullying vai bem. Mas vamos lá. Você começou a fazer hibridação, e quem foi que começou a te passar essas noções? Ou você começou a fazer aleatório? Fala um pouco sobre a questão cruzamento. Cruzamento? Eu, como colecionador, era fiel comprador da Floralia, do Sr. Rolf. Aguardava o final do ano que ele soltasse uma nova lista. Sempre comprava de 3 a 5 unidades de cada cruzamento dele, na esperança de ter uma boa matriz. Consegui ter boas plantas dessa forma. Então eu já tinha plantas híbridos bons, que eu sempre gostei dos híbridos. Você acabou investindo em seedling? Isso.
Uma forma, matrizes não caem do céu, você tem que investir, embora muito depois veio a história do meristema, que te dá a facilidade de pôr a mão numa planta de ponta, em termos genéticos, mas também te tira a possibilidade de ser, digamos, dono de uma matriz exclusiva. Isso só ocorre você comprando seedling e tendo a sorte de ser premiado o seu bilhete, né? Muito bem. Eu, nessa época, já com algumas matrizes, quando fui convidado a fazer orquídeas profissionalmente, fui procurar o seu Rolf. Foi para Niterói? E já era cliente dele, mas ele me recebeu muito bem, fui lá algumas vezes, mas quando disse a ele que faria isso profissionalmente, gostaria de seguir a linhagem que ele seguia, porque já tinha algumas matrizes, ele me fez um negócio de pai para filho. Eu me lembro que era a época de purpurata, ele estava descartando purpuratas na loja, e eu com muito medo, ele falou que eu podia escolher no orquidário dele as matrizes, que ele iria ver se me cedia. Eu fui me endividando, estava com muito medo, né, de fazer isso. Queria parar lá nas 50, ele me falou que tinha mais coisas. Quando chegou em 100 vasos, eu descobri que eu realmente poderia estar bem endividado. Mas ele perguntou na época para o Zico quanto custava uma purpurata de descarte na loja e falou que eu poderia pagar por esse valor. Foi um presente, 100 matrizes, pedaços de planta, cruzamentos novos de reserva, a preço de mercado de planta de descarte. Foi um presentão. E bateu muito papo com ele sobre... Mais uns papos bons, porque tinha que ser na visita, era muito distante, a gente não tinha um celular para falar ao vivo, não tinha nada, tinha que ir até lá. Bastante dicas e partidos que ele havia tomado para fazer os híbridos. Tinha muita coisa, ele partiu de muita coisa do Vachereau na França também. Ou seja, você já aí conseguiu uma linha de trabalho e informações sobre características de planta e para o que você estava querendo. Em termos de qualidade de matrizes, eu posso dizer que desde o começo tive muita sorte. Muitas pessoas que me ajudaram nisso também. Que outras pessoas você começou a conversar para poder definir a linha de cruzamento? Foi quando eu resolvi entrar para esse grupo, fui convidado, né? E eu tinha que fornecer mudas de Cattleya, não mais para ganhar prêmio em hibridação, mas para que as pessoas do grupo não investissem e não tivessem o seu dinheiro de retorno. A conversa ficou bastante comercial. Então a linha de raciocínio sempre foi não congelar políneas, pegar sempre plantas da época abertas para cruzar, para poder definir aproximadamente a época de floração. Aproximadamente, sempre. E, além de tudo, escolher matrizes em que, na pior das hipóteses, as plantas ainda fossem vendáveis, né? Não cruzar jacaré com lagartixa, esperando um dragãozinho e tal, que comercialmente isso não pode ser feito, na minha opinião, né? Não, perfeito. Aí depois você tem alguns híbridos que são bem famosos. E alguns até tem algumas histórias interessantes, tipo Bruno Bruno. Quais são essas plantas que marcaram muito? Lá vem bullying. Na realidade, a planta mais famosa, a primeira planta mais famosa foi a Bruno Bruno. E foi o apelido do meu filho, porque ele, quando começou a falar, você sabe que você fica apurrinhando a criança, né? E fala o nome, é Bruno, Bruno. E ele começou a falar e falava em dobro, né? Ele falava Bruno Bruno. Aí ele tomou o apelido de Bruno Bruno, né? A gente até hoje ainda trata ele de vez em quando, o Bruno Bruno. O pessoal pergunta se
ou eu era gago, ou talvez ele, mas a realidade da história é essa. Então lá se vão, mais de 35 anos por aí. 34, 35 anos da Bruno Bruno, que é um sucesso de venda até hoje. Procurei as mudas para levar na última exposição, não tinha mais na praça, precisamos fazer de novo. Novas variedades, que eu na coleção devo ter uma centena de Brunos. E você tem essas matrizes ainda? Tenho, a maioria, né? Algumas falecem sem que a gente queira, outras não, mas da maioria ainda tenho, sim. Tá. Eu geralmente tenho a pergunta do maloca sendo maloca, já matou muita planta? Muita. Principalmente tentando cultivar espécies, né? Que mesmo não podendo cultivar direito as que eu tenho, em toda exposição eu tenho que trazer alguma orquídea para casa. Então a gente sempre tenta, mas sempre tem que estar preso ao clima e ao ambiente que você tem. Não adianta querer fazer uma coleção de masdevalha a 45 graus dentro da estufa. Por falar em exposição, deixa eu fazer um corte para mim. Gente, essa questão de exposição é bem interessante. Nós estamos numa época, em pleno mês de outubro, onde a gente praticamente não tem catleia. Incrivelmente, o Sérgio, que é um produtor de catleias, ele tem 6.000 metros quadrados de catleia. Você não encontra uma florida. E isso é um problema sério. Eu, por exemplo, eu tenho plantas que geralmente eu levo para Joinville, catleia granulosa, muito boa, que sempre disputa pódio lá. Ela, antes da exposição da SBO aqui, ela já floresceu e já murchou. Então o clima afeta muito. E esse ano o clima realmente deu uma judiada. E pessoal que trabalha com vendas e que é produtor, além disso, ele tem que, quando vai para uma exposição, ele tem que levar pelo menos 10, 15 plantas para ajudar a exposição. Então esse é um sufoco para quem produz catleia nessa época aí, com essa alteração de tempo. Levei 2. Ele conseguiu levar 2. Uma outra coisa, se você não viu o vídeo da exposição da Sociedade Bandeirante de Orquídeas, dá uma olhada. Eu vou deixar aqui em cima o link e você dá uma acompanhada. Mas voltando lá. Aí, nessas você tem a Bruno Bruno. E quais outras plantas que você destaca? Na realidade, como um ciclo de produção de planta por semente ou meristema, fica próximo ao se ter a ideia de fazer o cruzamento ou se ter a ideia de se meristemar, fica próximo a uns 7 anos de idade, por aí. Que na semente você espera 1 e depois, dependendo da planta, vai mais 2 de laboratório, 1,5, e aí você já tem que partir mais que pelo menos para uns 3 ou 4, se for uma planta rápida fora do frasco. Ou se for um abraço, então, mais uns 5, talvez até 6, se for uma Xalim. Mas então, esses ciclos, até eu conseguir algumas plantas boas, matar algumas, tirando o broto, meristemar e colocá-las na praça, passaram-se décadas, né? Então a gente tem as talvez Golden Top, Verônica Serra, que eu poderia dizer, Irmã Dulce, Fá. Devem ter aí plantas que eu devo ter acertado na veia, pelo menos uns 10% das plantas que eu registrei. Muito legal. E aí quando você faz a hibridação, quais as características que você procura conseguir? Nossa. Essa é uma senhora pergunta, é papo para 2 vídeos. Eu já cheguei a ter 10.000 plantas guardadas como matriz, o que é uma verdadeira estupidez, né? Você não usa isso de forma alguma, e eu, como bastante atacado pelo vírus das orquídeas, ficava colecionando risquinhos, tons e outras coisas mais, nuances. Hoje já melhorei bem, devo ter só umas 3.000, mas a duras custas, porque o sangue de orquidófilo
acaba falando alto em determinadas horas. Mas você não precisa de tudo isso de matrizes para fazer bons cruzamentos. Você com, sei lá, 2, 3 centenas de matrizes faz cruzamento para povoar o mundo. Bons cruzamentos, né? Então, a partir do momento, eu estou querendo dissociar isso da orquideofilia. A partir do momento que eu comecei a produzir para profissionais, mudou a diretriz. Eu não queria mais um prêmio da RHS. Eu tinha, para não frustrar as pessoas que queriam cultivar as minhas plantas, que seguir para outro caminho. Verificar a resistência, verificar comprimento de rizoma para que ficasse mais tempo no vaso. Comprimento de ovário. Época, que se tem mais demanda. Verificar a produtividade de flores, colorido. Coisas que normalmente não estão ligadas, muito ligadas, ao prêmio de uma flor isolada e tudo mais. Mas mesmo assim, os números de pontos que são dados para as flores isoladas são todos em cima de qualidades. Então fica quase que impossível você fazer uma planta comercialmente e não ter algum resultado bom também para os orquidófilos. Então nessa linha que meu cruzamento fica sendo pensado para ser feito, antes de ser feito. Inclusive hoje, que eu já dispensei muita matriz antiga, estou já cruzando netos e bisnetos das plantas que eu iniciei, o pensamento continua sendo o mesmo, só que a fila andou. Tem que se usar plantas mais modernas, né? Deixa eu fazer um corte aqui. Pessoal, a gente está falando de produção, às vezes as pessoas perguntam para mim, eu queria comprar semente de orquídea. Gente, isso não existe, tá? Eu já vou... Isso é golpe. Se você vê lá Mercado Livre, semente de orquídea, o cara coloca lá... Painço. Masdevallia, pode ser painço, pode ser couve, qualquer coisa, tá? Não existe. Você quer ver como semeia orquídea? Tem um vídeo meu, dá uma olhada lá na playlist, eu vou deixar aqui. A gente mostra o que é uma cápsula, o que é semente, tá? Então, você tem a produção de orquídea por sementes, mas isso só em laboratório. Não existe você pegar e plantar, ou põe na terra, ou põe nisso, põe naquilo, tá? Dá uma olhada no vídeo aí. Mas voltando lá à conversa. Sérgio, quando você faz uma cápsula, você, por conhecimento, experiência, por conhecer as matrizes, você faz com alguns objetivos, você já falou. Mas quando você faz uma cápsula, quantas sementes você manda semear dentro de uma cápsula? Numa cápsula bem fértil, eu divido em 4 partes e congelo. Eu já cheguei a semear planta congelada por 10 anos, tá? Tem uns cuidados especiais, freezer, não é geladeira, mas é possível. Até os 10 anos eu já provei isso. Agora eu retomei esses cruzamentos, depois, se for o caso, a gente vai dar uma olhada, mas tem alguns biólogos, eu li em algum lugar, que chegaram a contar 3 milhões de sementes numa cápsula, né? Cara, eu não sei, eu na média chegou a 500 mil, de 250 a 500. Não, eu não sei quem contou. Mas 3 milhões o cara, eu acho que ele tem perdeu. Que ser, acho muito difícil alguém ter contado uma a uma, Acho que foi alguma avaliação. Mas olha, tem cápsulas que são verdadeiras, parecem realmente uma carambola, vai. E quando você abre, tem lá um tanto de pó muito fino, então eu acho que é difícil avaliar. Numa semente de plantas férteis, você vai fazer quanto de orquídea você quiser. Eu tenho certeza disso. Mas no teu caso específico, eu estou perguntando assim, você quando faz uma sementeira, você manda fazer quantos frascos? A nossa média fica sempre em torno de 20, se vai haver disponibilidade de espaço ou pedido, até uns 50, 100 frascos. Tá. Não, mais ou menos para ter uma ideia, eu quando faço os meus cruzamentos de espécie, para mim, acabo fazendo de 10 a 12 frascos. Mesmo assim já é um volume grande. Pensei até que você faria um pouco mais. Você normalmente está fazendo muitos itens. Então você começa a fazer 2, 3, 5 mil plantas de cada item.
a conta fica bastante alta no fim do ano. Porque planta cresce. E o laboratório vai exigir um bom investimento, né? Tá. Antes você chegou a ter laboratório próprio. Quando eu terminei de construir, hoje é uma curva de rio, serve para guardar a tranqueira, já eu pagaria 1/3 comprando um frasco fora do que ele custaria para mim. Porque envolve perdas de frascos que são fungadas, produtos químicos, eletricidade, salário. Quando você traduz isso em frascos bons de sendo entregue, sai por não 1/3. vale a pena. Não, hoje você tem que ter um laboratório que faça 1 milhão de plantas para ser viável, pelo menos, e que valha a pena, no caso da meristemagem e tudo mais, que você tenha só para você aquele item. Pouca gente consegue produzir tanto assim para ter um laboratório próprio e ter essa quantidade. É a mesma coisa, eu fiz já uns 3, 4 cursos, cheguei a tentar montar em casa, falei, peraí, mesmo com uma coisa pequena, não vale a pena, então eu mando para o laboratório também. E o laboratório, assim, eu gosto de dizer que é uma navalha de barbeiro, do tempo que se fazia barba com navalha. Alguns ainda fazem. Se você fizer uma barba a cada meia hora, a sua navalha vai estar tinindo no próximo rosto. Se você fizer 2 barbas por semana, o próximo rosto você vai tirar ele da face da pessoa. Então o laboratório é a mesma coisa. Quando ele fica inoperante 1 ou 2 dias, é bastante difícil manter a asepsia. Legal. Bem, a entrevista ainda não acabou, ela ficou um pouco longa. Por isso, eu vou dividi-la em 2 capítulos. E prometo a vocês que logo, logo, a segunda parte estará no ar e ela é muito legal, porque nós vamos falar sobre causos de orquidofilia. E tem muita história bacana. E para não perder a segunda parte, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione a notificação. Assim que o vídeo entrar no ar, você será avisado e poderá assistir a segunda parte da entrevista com o Sérgio Barani. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta.